Muito bem, meus caros, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma formação. E hoje nós falaremos sobre a justiça e o nosso compromisso com a verdade. O que de fato é verdade, o que de fato nós precisamos comunicar com verdade. Como sempre, peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e vamos em frente. A veracidade. Assim como o ar é vital para o homem e a água para o peixe, a confiança é um elemento vital para a convivência humana, familiar, social, profissional e etc. Ora, só pode haver confiança quando se honra a verdade. Quando falha a sinceridade, a virtude da veracidade, e nos sentimos envoltos na mentira, no engano ou na trapaça, não é possível conviver com harmonia e segurança. Neste sentido, Santo Tomás de Aquino dizia que os homens não poderiam viver juntos se não tivessem confiança recíproca, quer dizer, se não manifestassem a verdade uns aos outros. É evidente que sem a verdade não se sustenta a amizade, nem é possível a colaboração, nem há condições, para manter a família unida. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. Santo Tomás também lembra que essa virtude é um dever da justiça, porque por justiça um homem deve honestamente ao outro a manifestação da verdade. Um homem deve honestamente ao outro a manifestação da verdade. O Catecismo acrescenta a isso um esclarecimento importante. A veracidade observa um justo meio entre o que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado. Dois deveres que analisaremos neste e no próximo capítulo. Sobre dizer a verdade. É difícil que na vida não nos tenham escapado algumas mentiras, pequenas ou grandes, de qualquer natureza, gente. Seja para agradar alguém, seja até mesmo para propagar uma mentira, uma coisa que é falsa. Por isso é bom lembrar que para haver uma verdadeira mentira são necessárias duas coisas. Dizer o que é falso com a intenção de enganar. Quem nos diz isso é Santo Agostinho e está presente também no Catecismo. Segundo ponto, querer induzir em erro aquele que tem alguma razão, motivo ou direito de conhecer aquela verdade. São dois focos para esclarecer o que é um pecado de mentira e o que não é. O pecado consiste em enganar uma pessoa ou entidade que tem o direito de conhecer a verdade, dizendo-lhe uma coisa falsa, com palavras ou atitudes, com a intenção de enganá-la. Daí se deduz duas coisas também. Que não é mentira omitir ou ocultar uma verdade a alguém que não tem alguma razão, motivo ou direito de conhecer determinada verdade. Como diz o Catecismo, ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. Não há, portanto, a obrigação de dizer a verdade a quem faria um uso injusto e daninho dela, ou aquele em quem provocaria uma dor ou um dano desnecessários, ou a um curioso intrometido. Nestes casos, é preciso achar uma forma de desconversar sem mentir. Então aí vai entrar a prudência, gente. A justiça nos diz mesmo que a veracidade deve existir, mas como eu falei antes, a justiça guarda também esse caráter intermediário do que deve ser expresso e daquilo que deve ser guardado. Segundo ponto, que não há mentira quando não existe intenção de enganar. É o caso da mentira jocosa, exagero ou fantasia de mera brincadeira, ou da mentira social.
usar expressões inexatas que todos entendem, como louvar por gratidão uma refeição ou um presente que não nos agradaram. Ou seja, quando a gente fala não precisava, com certeza você já falou, eu já falei, senão você estaria mentindo e seria uma mentira jocosa também. Mas com certeza a gente já falou de certa forma. Ou dar uma desculpa com expressões clássicas, consagradas na nossa linguagem social, que já não enganam ninguém. Mas querer enganar a quem deveria conhecer a verdade é sempre errado. Infelizmente, há muitas maneiras de enganar. A lista seria interminável. A gente já falou um pouco da maledicência, da calúnia, enfim. Além da calúnia, poderíamos incluir na lista as fraudes nos negócios, as concorrências desleais, as licitações com cartas marcadas, as recomendações pistolões que guindam incapazes as funções de que ficam excluídos os que as merecem, as mentiras políticas ou administrativas de todo gênero, que causam enormes danos ao país e com frequência aos mais desprotegidos, as mentiras sobre a história ou sobre a igreja, ditas de alegre por um professor ou um jornalista sectário ou irresponsável, as mentiras nos termos ou nos dados, dos contratos, a ocultação de defeitos na máquina vendida, as falsificações, as vigarices, as trapaças de toda a espécie. Sobre a gravidade da mentira, é muito claro o que ensina o catecismo. A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma. De acordo com as circunstâncias, as intenções daquele que a comete, os prejuízos sofridos por aqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua senão um pecado venial, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Toda falta cometida contra a justiça, então, e a verdade, impõe um dever de reparação, como a gente havia visto no vídeo anterior. A reparação se faz presente, mesmo que o autor tenha sido perdoado. Seria maravilhoso se a mídia observasse sempre esse dever de justiça. Olha só, gente, a mídia, de fato, está sendo uma plataforma que sempre hoje está disseminando muitas notícias e muitas vezes falta esse filtro. E para reparar isso depois, gente, é complicado, não? Sobre dizer a verdade com caridade. Acabamos de citar o catecismo, que diz que a mentira pode ser pecado mortal, quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. Certamente a mentira pode ferir gravemente a caridade. É o caso da calúnia, que mente. Mas é preciso ter em conta que também dizer a verdade pode ferir gravemente a caridade, dependendo da intenção e do modo como é dita. Ou seja, não é somente passar ali a faca da Tramontina e pronto, gente. Ser o super sincerão, a super sincerona. Mas se você não coloca essa verdade com caridade, também não está no caminho certo. Então é preciso ter em conta que também dizer a verdade pode ferir gravemente a caridade, dependendo da intenção e do modo como é dita. O autor ele fala o que eu falei. Existem pessoas que, com a desculpa de serem, como elas dizem, muito sinceras, muito espontâneas, dizem as verdades como quem atira uma pedra na cabeça ou dá uma bofetada na cara do próximo. Não dizem a verdade, mas a usam como uma arma para ferir. Olha que forte, gente. Isso é muito verdadeiro. Muitas pessoas que usam a verdade não para corrigir, para exortar, com amor, como uma obra de misericórdia, inclusive, mas usam delas, da verdade mesmo, ou das verdades, para ferir a pessoa. E isso também é complicado, gente. São Paulo escrevia aos Efésios que é preciso fazer a verdade na caridade, viver segundo a verdade no amor. Por isso, para não nos enganarmos dizendo que eu sou muito sincero, muito franco,
É importante reconhecer qual é a intenção íntima que nos leva a tirar nos outros a verdade como uma pedra. E aqui vai envolver um autoconhecimento muito profundo. Vai envolver também uma maturidade, sem dúvida alguma. Porque eu vou estar de posse com a verdade, para exortar, para corrigir, para ensinar alguém. Pode ser o desejo de ofender e humilhar, quando a verdade é dita acusando ou achincalhando. Pode ser a inveja, o seu namorado me falou. Pode ser uma verdade íntima de outra pessoa proclamada grosseiramente em público. Pode ser a chantagem, que às vezes, infelizmente, é praticada inclusive entre parentes ou colegas. Enfim, toda a verdade dita com a finalidade de magoar ou de ofender a verdade maldita. Maldita no sentido de dita de forma má, errada, errônea, ou a verdade maldita como uma maldição também. São Tiago, que diz coisas fortes na sua carta, afirma que há línguas inflamadas pelo inferno. Isso deve ser para nós motivo de reflexão. Sobretudo lembrando que Jesus disse: a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Pela nossa língua podemos conhecer o que é que está, como é que está o nosso coração. Eu vou repetir. Pela nossa língua podemos conhecer como é que está o nosso coração. Para chegarmos ao fim desse nosso tema da justiça e da verdade, concluímos sobre o questionário sobre a mentira. Amo e pratico a sinceridade no relacionamento com as outras pessoas? Percebo que a sinceridade, que foge da mentira, do fingimento e da hipocrisia, é condição imprescindível para o bom relacionamento humano? Caio em pequenas mentiras com facilidade? Acho que não tem importância? Tenho o vício de mentir exagerando ou dizendo meias verdades? Minto por vaidade, para ficar bem e passar para os outros uma imagem superior à realidade do que sou e faço? Tenho o vício de mentir para me desculpar, para justificar os meus erros? Já permiti alguma vez que essa minha falta de sinceridade fizesse recair as suspeitas ou as culpas sobre outra pessoa? Sou pouco sincero com o confessor ou com meu diretor espiritual? Escondo coisas para não passar vergonha, sem perceber que essas faltas de sinceridade fazem perder eficácia à ajuda espiritual que eu poderia receber? Utilizei alguma vez a mentira para obter vantagens na vida profissional, comercial, etc. Caio na badalação? Finjo por interesse uma amizade, um afeto ou uma admiração que não tenho? Esqueço a pessoa quando a minha finalidade interesseira desaparece? Critico pelas costas colegas ou amigos, sem ter a lealdade de lhes falar com caridade e simplicidade, tentando ajudá-los a corrigir um erro? Educo os filhos ou os alunos no amor à sinceridade, animando-os a abrir o coração e mostrando-lhe com carinho que procuro compreendê-los, mesmo quando erram gravemente, facilitando assim que contem sem receio aquilo que lhes custa a falar? Muito bem, meus caros, então nós vamos concluindo esse tema da justiça e da verdade que para nós muitas vezes é tão distorcido. Apenas falar a verdade, pronto, ou usá-la, como nós falamos hoje, como uma arma, que muitas vezes é conduzida pelo nosso orgulho, pelas nossas feridas, pelas nossas imaturidades. Muito bem, mais uma vez peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. E comenta aqui embaixo também, como eu sempre falo, qual a frase desse vídeo que mais te cativou de repente, e compartilha com quem você acha que precisa crescer nesse ponto. Isso vai me ajudar bastante também. Até mais.